Bem, no contexto de utilização de software, vou tentar então um pouco mais de detalhe em algumas das técnicas. Então, vou começar com as mais básicas, as mais simples, que possivelmente vocês já conhecem, que é biblioteca, frameworks e padrões de projeto. Então, só para dar alguns exemplos rápidos para tentar ligar isso à reutilização de software. Então, voltando lá para a figura do panorama que aparece no livro, panorama de utilização, então você também viu apresentando essa figura. Então, seria 3 dos itens dessa figura aí que tem a ver com reutilização de software. Então, vou começar com biblioteca e framework. Não vou gastar muito tempo, porque eu acho que são conceitos que vocês já conhecem. Então, a ideia de biblioteca é você implementar um serviço que é comum a vários sistemas, serviço elementar, que tipicamente todo sistema requer, a maioria dos sistemas requerem. Então, uma forma muito comum de você reutilizar é, mesmo que você não aplique nada muito elaborado, você ainda assim reutiliza software, faz a utilização de software, porque é difícil você pensar num software orientado a objeto em alto nível que não chama várias coisas na API, que não faz a utilização de coisas prontas da API. Tipicamente, essas coisas são elementares, como eu disse, como, por exemplo, converter informação de um formato para outro. Sei lá, converter de string para inteiro. Exemplo aí de que geralmente as bibliotecas da linguagem permitem você fazer isso facilmente. Um contrato inteiro para string, ou sei lá, de formatos, de formato de vídeo para outro formato de vídeo, por exemplo. Ou coisas do tipo persistência, armazenar em arquivo, conexão com banco de dados, navegar pelos registros do banco de dados. Então, essas coisas os sistemas tipicamente fazem, você não precisa reinventar a roda. A API já tem essas funcionalidades pré-implementadas e disponíveis. Tem também os tipos de amplicidade de dados que geralmente as APIs possuem, como fila, pilha, lista encadeada, etc. Então, só para dar um exemplo de código do Java aqui para deixar um pouco mais concreto, bem rapidinho. Então, aqui eu tenho a importação de um código da API, que nesse caso é a classe Vector, que implementa a interface de coleção, collection, e aí eu posso usar essa classe Vector como uma coleção. Por exemplo, adicionar e remover itens na minha coleção. O código está escrito aí. Passando para frameworks, o que seria o framework? Tem várias definições, várias formas de ver um framework. Vamos considerar aqui como framework, no contexto da aula de hoje, uma aplicação incompleta. Tem um conjunto de classes concretas e abstratas, tem um conjunto de interfaces, forma a estrutura genérica da aplicação. Não é a aplicação completa, é só um template da aplicação. Uma tradução comum para framework é infraestrutura. E não traduzir, que eu acho que o termo framework já está comum no dia a dia dos profissionais de software. Então, seria a infraestrutura de uma aplicação, por exemplo. Então, forma a estrutura genérica da aplicação. Não é o código completo da aplicação, então você tem que, de certa forma, adicionar, preencher as lacunas. Na terminologia de framework, seria preencher os hotspots, os pontos quentes. Então, no framework tem 2 conceitos importantes, que é o frozen spot, que são os pontos firmes, rígidos, e os hotspots seriam os pontos flexíveis, extensões. Então, essa que é a ideia de você adicionar componentes para preencher esses pontos flexíveis, os pontos extensões do framework. Aí você pode preencher isso de várias formas. Tem uma classificação no livro sobre framework, bem elementar também. Vamos considerar principalmente o framework de aplicação, que é o que eu disse, um conjunto de classes que formam a estrutura genérica de uma aplicação, mas no livro também ele cita os frameworks de infraestrutura e os frameworks de integração. Na verdade, a integração seria um subconjunto de infraestrutura. Então, só para definir como está no livro, o framework de infraestrutura seria aquele framework para permitir que sua aplicação rode em determinada plataforma, por exemplo, sei lá, uma plataforma de hardware. Então você pode criar um framework de infraestrutura ali que permite comunicação, seja entre o software e o hardware, seja entre um sistema e outro sistema. Então tem esse framework aí que cria um ambiente. O pessoal chama até de middleware, você já esteja acostumado com esse termo. O middleware seria esse framework então, que cria a infraestrutura para você rodar a sua aplicação. Tem os frameworks de integração que se preocupa, é um framework de infraestrutura também, de certa forma um framework de infraestrutura, mas se comunica principalmente entre a comunicação e troca. Por exemplo, se há comunicação por rede, o framework de integração permite ou facilita essa comunicação por rede, comunicação remota. Então são classificações de framework que vamos focar principalmente no framework de aplicação, que seria a estrutura de uma aplicação, por exemplo, a infraestrutura de uma aplicação web. Como eu disse, é uma estrutura genérica, então você tem que estender, tem que completar o seu framework para você ter a aplicação completa.
Então, como você pode completar? Por exemplo, a adição de novas classes concretas, ou adição de novos métodos, ou algum método que estava abstrato, você vai sobrescrever ele concretizando o método. Então, a adição de novos métodos ou sobrescrita de métodos para dar comportamento específico da sua aplicação. Então, os frameworks já tem lá um conjunto de classes, um conjunto de métodos, mas são coisas genéricas. E aí você precisa completar o contexto específico da sua aplicação. Essa que é a ideia de extensão do framework, a adição de novas coisas. Pode ser feito aí por configuração, por exemplo, arquivo XML. Então, às vezes não é simplesmente o seu framework é Java, eu vou lá colocar novas classes Java, novos métodos escritos em Java. Às vezes pode ter um arquivo de configuração que diz como que o framework deve se comportar naquele contexto específico, como que o framework deve se comportar para aquela aplicação, para aquele cliente. Então seria você dar um arquivo de configuração, por exemplo, em XML, que vai configurar o framework para o seu propósito, para a sua necessidade. Qual que é o principal problema de framework? Vantagem é mais ou menos as vantagens que a gente já discutiu em reutilização, então não vou repetir. Mas um problema específico de framework é, tipicamente, por definição, ele tende a ser uma quantidade grande. Então, não sei se vocês já conhecem, ou já trabalharam com framework, então, talvez framework de persistência, por exemplo, como o Hibernate, ou framework para desenvolvimento de aplicação web, muito comuns aí. Então, tipicamente, os frameworks são grandes, tem muitas classes, muito código, muito conhecimento associado a ele. Então, o problema é justamente nesse sentido, que às vezes é complexo demais para você resolver um problema simples demais. Talvez você quer resolver um problema simples e você vai ter que aprender uma estrutura complexa para poder aplicar para resolver o seu problema. Então pode não valer a pena. Seria uma analogia com aquele ditado que é usar uma bazuca para matar uma formiga. Então, talvez o seu problema é simples, você resolveria ele em algumas horas de trabalho, você resolve aplicar um framework, porque alguém te disse que o framework já estava pronto e faz isso. Ao aplicar o framework, você vai gastar dias para entender o framework, para então você resolver o seu problema, que era simples e você poderia resolver em algumas horas. Então pode não valer a pena. Esse que é o principal problema discutido do livro, que tem que se pesar se o framework vale realmente o custo-benefício, porque tipicamente frameworks são estruturas grandes e complexas e tomam tempo para serem entendidas e usadas. O terceiro exemplo aqui de reutilização, ou técnica de reutilização, são os padrões de projeto. Então vamos ver por que os padrões de projeto são considerados técnicas de utilização. Então, primeiro, o que é um padrão? Acho que todo mundo que deve conhecer, mas vamos definir formalmente de acordo com a disciplina aqui. Então, a minha definição de padrão é um problema e uma solução. Um problema recorrente e a essência da solução. Então, aquele problema que acontece várias vezes com vários desenvolvedores em vários sistemas. Então, as pessoas cansam de pensar em solução e resolvem documentar aquela solução para que não tenha que ficar reinventando a roda várias vezes. Então, tem a essência da solução para aquele problema recorrente. Então, essa que é a minha definição de padrão. Geralmente os autores usam, às vezes com outras palavras, o par problema-solução, onde o problema é um problema recorrente e a solução é uma solução genérica, reusável, uma solução parcial, a essência da solução. E por que isso é reutilização? Porque ele documenta boas práticas, então documenta conhecimento. Então, ao aplicar um padrão, você reusa o conhecimento que alguém documentou ali naquele padrão. Então, por isso que o Somerville, no livro, discute como uma técnica de reutilização a ideia de você aplicar padrão de projeto. Padrões de projeto, por exemplo, quem não conhece, são os do Gama e outros padrões na literatura, os mais conhecidos são os 23 da gangue dos 4, são os padrões de projeto. Eu vou dar um exemplo aqui para quem não está meio boiando o que quer dizer o padrão de projeto. Vou dar um exemplo concreto aqui de um padrão e como que tipicamente os padrões são documentados. O livro do Gama ele documenta várias coisas, mas eu vou focar em 4 itens principais, que é o nome do padrão, descrição do problema, descrição da solução e as consequências, que é o que você ganha, o que você perde ao aplicar o padrão. Então tá aí o par problema-solução, que eu acho que é o principal da definição de um padrão de projeto. Vamos dar um exemplo aqui de um padrão. Vamos supor que você tem um problema que é o seguinte: você tem um conjunto de dados, por exemplo, os alunos e as notas dos alunos, e você quer apresentar esses dados em diferentes formas. Por exemplo, você quer apresentar no celular, através de uma tabela, quer apresentar numa interface web, como um gráfico de pizza, quer apresentar num outro software qualquer, numa outra interface, como um gráfico de coluna. Então, os dados são os mesmos. Então, por exemplo, vamos supor que o meu assunto aqui, que é o que eu armazenei no meu banco de dados, são as notas dos alunos, e eu tenho 40% dos alunos da nota A, 25%
tiraram nota B, conceito B, 15% conceito C e 20% conceito D. Então, vamos supor que é isso que são os meus dados, isso que é o meu assunto, eu tenho várias formas de apresentar. Na verdade, eu coloquei 2. Então, talvez você pode considerar até 3. Forma de tabela, forma de gráfico de pizza, gráfico de coluna, você pode ter N. Qual que é o problema associado a isso? É que as coisas têm que ficar sincronizadas. Se eu mudar os dados no meu banco de dados, as apresentações, as representações, os gráficos têm que se atualizar. Se por um acaso algum usuário interagir com algum dos gráficos, por exemplo, o próprio professor vai lá e muda, o conceito A não é mais 40, foi a digitação, era 10% só, ele interagiu com o gráfico de pizza, o banco de dados tem que ser atualizado, as outras visões também têm que ser atualizadas. Então esse é o problema, manter o sincronismo entre as várias visões com o mesmo assunto. O assunto é um só, os dados é um só, que está armazenado no banco de dados. Então eu tenho várias representações desses dados. Pode ser 2, 3, N representações. Isso é o que é documentado no livro do Gama como o padrão observa. Então, você ter vários observadores com o mesmo assunto e as coisas ficarem sincronizadas. Os assuntos, ou melhor, o assunto está sendo sempre apresentado consistentemente nos observadores, nas visões. Então, usando aquela template de documentação de padrão, o que é o nome do padrão? E o padrão observa. O legal de você ter nome para padrões é porque facilita muito a comunicação. Então, se as pessoas sabem o que é o padrão observa, eu não precisaria contar toda essa história. Eu chegaria aqui e falava para a minha equipe de desenvolvimento, aqui nós vamos aplicar o padrão observa. Só isso é suficiente para as pessoas que conhecem o padrão, já sabem o que eu estou dizendo, o que é o problema, o que é a solução, o que são as consequências. Então, essa é uma coisa legal de ter os nomes, que é um identificador. Ao você falar o nome do padrão, se a equipe, se as pessoas conhecem, você não precisa falar mais nada, porque já fica claro o que é o problema, o que é a solução, o que está associado a esse nome. Mas considerando que a gente não conhece o que o padrão observa, qual que é o problema? Ou um dos problemas, que no slide coloquei bem resumido, seria separar o objeto, o assunto, das apresentações, então das várias visões, que são chamadas observadores do padrão, e manter a consistência entre observadores e assunto. Solução, eu vou apresentar no próximo slide, vou dispor um slide para isso. E consequência, o que eu ganho ao aplicar o padrão observer? Eu vou otimizar essa atualização das observações, ou dos observadores, das apresentações. Qual que seria o sentido de otimização aí? Seria manter sincronismo. Alterei o meu assunto, as visões estão atualizadas. Alterei alguma visão, automaticamente eu altero o assunto e propago essas atualizações para as outras visões também. Essa é a ideia do padrão. Como que eu faço isso então? Eu fiz uma adaptação aqui da figura que tem no livro, tentando ficar o mais próximo possível do diagrama de classe do OML, que na verdade a apresentação que está no livro é uma das notações predecessoras ao OML, então não era exatamente a OML. Eu fiz algumas adaptações para tentar chegar bem perto aqui da OML, diagrama de classe. Como que funciona então a solução para esse problema? Uma possível solução, obviamente que é uma solução parcial, deve ser customizada para cada situação. Mas, no geral, a ideia é eu separar aqui classes que funcionam como assunto, classes que funcionam como observadores. Então, os observadores são as apresentações, o assunto é o meu próprio dado que eu estou armazenando. O meu assunto tem vários observadores, por isso essa agregação aqui entre assunto, subject e observer. É muito comum usar herança nos padrões, até para deixar as coisas genéricas, extensíveis, conceito básico de orientação objeto. Então, por isso eu tenho aqui o classe abstrato, ou interfaces subject e observer, e eu tenho subclasses concretas aí, concrete observer e concrete subject. Então, no subject tem um conjunto de observadores, então a agregação, cada observador é uma classe concreta, um concrete observer. Aí no diagrama só tem um concrete observer, mas tipicamente são vários. Uma figura é só para mostrar o conceito, não só tem um observador concreto. E também tem um subject concreto aqui, o concrete subject. E qual que é a dinâmica disso? Toda vez que for alterada alguma coisa aqui no subject, ele avisa os observadores. Como que ele avisa? É através do método notify aqui, que tem uma nota explicando o que seria esse método notify. Esse método notify basicamente tem um for
que percorre a lista de observadores, avisando todos os observadores que houve uma mudança no assunto. Então, a nota mudou, por exemplo, a porcentagem de alunos com conceitual mudou de 40% para 10%. Eu vou percorrer uma lista de observadores, então para todo O em Observer, e chamar a atualização dizendo para o observador: eu atualizei meus dados. Se você quiser manter o sincronismo, você tem que clicar e pegar os dados atuais. Então, o subject tipicamente ele notifica os observadores de que houve uma mudança. E o observador, por sua vez, ele vai lá e pega o dado atualizado. Então, por isso que o concrete subject aqui tem um método update, que na nota explica que esse método update basicamente é você ir lá no subject e buscar um novo estado atual, qual que é a nova estado corrente do assunto. Então, essa nota aqui quer dizer isso. O concrete observer, ou cada um dos concrete observer, se ele precisar atualizar a visão, pode ser um caso que não precisa, mas tipicamente ele precisaria atualizar a visão, e aí ele vai, essa setinha aqui quer dizer que ele chama o método getState em subject. Então ele tem uma dependência aí, o tracejado, quer dizer, uma dependência com o concrete subject para poder buscar lá o dado atual. Essa que é a dinâmica, em poucas palavras, do padrão observer. Quando se vê assim, a solução pronta, parece uma coisa simples, mas é um dos padrões considerados mais interessantes na literatura do padrão de projeto, justamente porque é um problema muito recorrente no domínio de software, e se você não conhece o padrão Observer, você acaba tendo que repensar essa solução. No final das contas, tipicamente você chega num design parecido com esse aqui que já está documentado na literatura. Então, essa parte aí de bibliotecas, frameworks e padrões de projeto, seção 16.1 e 16.2. 16.2 tipicamente é frameworks, 16.1 dá uma visão geral das várias técnicas.